É muito fácil estar aqui quando a gente é recebido por amigos. E eu vou contar rapidamente para vocês por que eu estou hoje em cima desse palco aqui. É uma breve história de alguns minutinhos só, antes de nós falarmos sobre saúde. De 4 a 5 anos atrás, mais ou menos, eu sofri uma lesão. Eu fiz uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco me levou ao médico. Eu tinha uma doença e fui procurar cura, tratamento. Na minha consulta, o médico que sabia cuidar de doença, depois de analisar os exames todos que ele fez, solicitou e nós marcamos uma cirurgia. Eu, com 51 anos, estava condenado a fazer a minha primeira intervenção cirúrgica da vida. Ia ter que ser nas minhas costas, na coluna. E isso me tirou do eixo, me deixou muito desfocado. Comecei a conversar com as pessoas e tentar procurar uma solução já com a data marcada. Por sorte, numa reunião de grupo de amigos, eu relatei a eles que eu estava com esse problema. E uma amiga muito querida, que hoje está na primeira fila da minha primeira palestra, que é a Adriana, disse: Dilas, eu tenho uma indicação. Eu trabalho numa clínica e eu vi pessoas saírem dessa clínica, depois de ter entrado lá com sérios problemas, saíram de lá caminhando em perfeitas condições e muito felizes. Eu aceitei a indicação, fui à clínica, fiz a consulta com a fisioterapeuta e consegui, depois de 4 meses, consegui dizer que eu estava curado. A sensibilidade que eu não tinha mais na ponta dos dedos voltou, a ardência que eu tinha na palma da mão sumiu. Eu estava curado de uma hérnia de disco sem sofrer cirurgia. Quando eu parei para pensar se era um milagre que tinha acontecido, o que tinha acontecido, na verdade não. Aquela fisioterapia que eu fazia de 2 a 3 vezes por semana era apenas exercício físico. Elas me ensinaram e eu aprendi e eu fiz exercícios para reconstituir toda a minha musculatura. E essa musculatura fez com que suportasse o peso do meu osso, o peso da minha estrutura sobre a minha coluna. Tirando o peso, voltou tudo ao normal. E eu então sou hoje muito grato à minha amiga Adriana pela indicação, e eu consegui resolver um problema e tenho provas de que como a gente consegue resolver muitas coisas só fazendo ginástica e exercícios. Logo depois disso, em outra reunião, acho uns 2 ou 3 anos, não tão cedo, eu comecei a cuidar mais da minha saúde e muito preocupado sempre com doença. Quais as doenças que eu vou ter ainda para o futuro? Já passei dos 50 anos. E numa dessas conversas que eu demonstrava a minha preocupação, uma outra amiga me disse o seguinte: Dilas, tu não sabe, recebi ontem um folder com um convite para participar de uma palestra. E a palestra fala sobre doença, sobre saúde, não é sobre doença, fala sobre saúde integral. A minha cultura ia até saúde, desenvolvimento da saúde. Integral foi o que me chamou toda a atenção. Essa pessoa que me fez o convite para a palestra também hoje está na primeira fila da minha primeira palestra, que é a minha amiga Thalita. Ela nos convidou e inscreveu a nós todos. Eu, o marido dela, o seu Eduardo Picão, ela só não pôde escrever a minha namorada porque ela ia sofrer uma cirurgia dali uns dias e ela naquele momento não podia participar ela participou da palestra, mas não pôde participar de entrar nesse programa que nós entramos. E foi um sucesso total. Nós assistimos uma palestra do Dr. Ronaldo, ele nos passou informações, ele foi tão incisivo e tão enfático com as constatações científicas, com todo o levantamento que ele tinha de todos os estudos, tudo baseado cientificamente, não tinha um papo furado, não tinha uma informação que ele achava, tudo que nós perguntávamos ele citava a fonte e de onde ele tirou essa informação. Na hora, todos nós levantamos a mão, nos inscrevemos e começamos a fazer. Isso foi dia 20 de janeiro. De dia 20 de janeiro até agora, eu perdi que a gente diz, né? Não é perdi, eliminei, porque eu não quero achar, isso mesmo. Eu eliminei mais de 8 quilos do meu peso e transformei
uns 4 quilos de massa gorda e massa muscular. Então eu estou no caminho de recuperar a minha melhor forma física dentro de muito pouco tempo. Eu queria que vocês soubessem por que eu estou aqui em cima desse palco. E nós vamos falar hoje aqui sobre isso. Nós subimos um caminho que nos leva à super saúde, que é o qual eu estou andando. E eu quero falar para vocês que eu não tenho só notícias boas para dar durante essa palestra. Eu tenho 2 péssimas notícias para dar. Que depois de todos esses meus estudos e todas essas oportunidades que eu tive de conhecimento, eu descobri que eu tenho uma doença terminal. Eu estou bem, eu estou forte, eu estou firme, minha musculatura nunca teve tão boa, a minha disposição, mas eu tenho uma doença terminal e eu tenho que me manter vivo e forte por no mínimo mais 30 anos. Porque os cientistas que estudam esse tipo de doença dizem que somente dentre 30 e 40 anos é que nós teremos a cura dessa doença. E eu então não vou deixar por menos. Eu decidi que eu vou me cuidar e vou estar firme e forte nos próximos 30 anos para que eu, quando chegar a hora, quando eles descobrirem essa doença, a cura dessa doença, eu consiga me safar. E a segunda péssima notícia que eu tenho que dar para vocês é que todos vocês também têm essa doença. Envelhecimento. Ainda não tem cura. Ainda é uma doença terminal. Mas dizem todos os estudos que estamos chegando perto da solução desse grande problema. E esse tema, cura do envelhecimento, foi o que inspirou o nosso idealizador, o idealizador do programa ProSer, a fazer esse projeto. Ele foi convidado pela Faculdade Federal a fazer uma palestra sobre esse tema, envelhecimento, e apresentar na faculdade. E ele então se dedicou, se preparou, estudou todos os programas, todos os assuntos que tinham sobre envelhecimento, e isso despertou nele uma coisa muito legal, que era possível a gente curar isso. E ele então deu continuidade aos estudos. Na verdade, eu copiei essa abertura da palestra desse cidadão Lacroix. Ele, que no maior congresso de todos os cientistas que houve em Paris, ele abriu os trabalhos com essa frase, e que deixou todo mundo perplexo quando ele disse que ele tinha essa doença terminal. E isso deu a possibilidade de todos começarem a estudar, porque lá estavam os maiores cientistas que estudavam saúde, que não estavam mais preocupados com a doença. Nesta oportunidade, ele tinha o objetivo nessa oportunidade de despertar esse interesse das pessoas pararem de falar sobre doença e sim falar sobre saúde, que era o objetivo dele. E eu quero plantar na mente de vocês justamente esta semente, porque tem essa frase do Albert Einstein que diz que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais será a mesma. E eu tenho certeza que hoje, quando vocês saírem daqui, não vão mais pensar como antes. Vocês vão pensar com a possibilidade de já curarmos a nossa velhice. Abrir uma nova ideia é mais ou menos esses tópicos que eu vou deixar. Nunca adoecer, curar doenças degenerativas, voltar a ter o peso de 18 anos, uma pessoa com mais de 60 anos não ter mais músculos e menos gordura de que quando tinha 20 anos, ter aos 60 anos mais saúde de quando tinha 20, ter um coração mais forte aos 60 anos de que quando tinha 28 anos. Tudo isso é uma verdade e é constatado. Esta ficha que eu li aqui agora é a ficha do Dr. Uronal Zancan. Se nós tivermos a oportunidade dele ainda vir hoje aqui,
que ele está hoje envolvido num outro treinamento e fazendo um outro trabalho que ele vai abrir a nível Brasil, que depois eu vou falar para vocês desse projeto. Ele aplicou todas as técnicas e tudo que ele estudou do ProSer nele. E ele hoje tem justamente essas características. Ele é mais forte hoje com 65 anos do que quando ele tinha 30 anos. Isso é possível, porque ele nos provou. Abrir-se uma nova ideia. Essa é o que nós queremos, é o que nós sonhamos. É ficar mais jovem a cada ano. É possível, a cada ano que passa na nossa vida, eu quero chegar aos 57 anos melhor do que quando eu estava com 56. E ano a ano eu pretendo fazer isso, para quando no futuro eu ainda estar melhor do que estou hoje. Viver mais de 100 anos, isso já é uma barbada, isso é garantido. Mas viver mais de 100 anos sem ter doença, ter saúde aos 100 anos, morrer centenário sem ficar doente, conquistar uma super saúde que ninguém nunca teve. Super saúde. O que é a super saúde na nossa visão? É não permitir que a saúde decaia com a idade, não perder massa muscular, nem acumular gordura ou mostrar sinais de envelhecimento. É recuperar a massa muscular perdida e conquistar uma massa muscular que nunca se teve na vida. É eliminar toda a gordura desnecessária, principalmente a visceral ou a localizada, permanecendo com a gordura essencial. É conquistar resultados ideais nos exames laboratoriais. É ter o dia terminar o dia com energia sobrando e disposição para qualquer outra atividade. É eliminar doenças, sentir menos dores, tomar menos remédio e diminuir o estresse e acabar com a depressão. E conquistar e manter a melhor saúde de sua vida. Essa é a super saúde. Sobre esse projeto, eu também vou falar daqui um pouco, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Este é o Dr. Ronald Zancano. Ele é ortopedista, ele é médico da saúde, ele é traumatologista e ele era um estudioso de doença e prevenção contra doenças. Este cara, nas nossas conversas, ele se sentia muito mal, porque ele teve um dia, entrou um paciente no consultório dele e veio conversar com ele sobre: eu quero ajuda, eu quero mais saúde. Foi o que o paciente perguntou para ele. Ele parou: como que eu vou ajudar esse cara? Qual é a resposta que nessa época ele deu para o paciente dele? Tu faz o seguinte: volta para casa, fica doente, aí tu me procura, que eu vou poder te ajudar. Nesse momento, ele percebeu que estava tudo errado na vida dele. E nesse momento, ele se sentia desiludido. E foi a partir daí que ele começou a estudar, deixou de estudar, de se preocupar com doença e começou a se preocupar com saúde. E dentro de pouco tempo, que foi 10 anos da vida dele, ele começou a estudar saúde. E ele se deu por conta, ele já estava dando palestras ele já deu para mais de 1.200 pessoas palestras por Porto Alegre afora, Caxias, Charqueadas. Ele faz alguns grupos também já no litoral, ensinando e divulgando sobre saúde. E aqui ele está num grupo e ele disse: Dileus, usa essa foto, porque essa foto eu estava num momento especial, porque nessa foto tinha uma frase que eu adoro: mais saúde para a sua vida. E essa palestra foi em Caxias do Sul. E a partir desse momento, nós mudamos. De um homem desiludido, ele passou a ser um visionário. Porque ele, a partir desse momento, ele começou a imaginar que era possível nós termos um mundo melhor, sem doença, sem sofrimento. E ele veio, há pouco tempo, descobrir a internet. Ele é um iniciante na internet. Ele hoje tem a página chamada Dr. Ronald Zancano. E ele descobriu esse caminho e contratou uma equipe, e hoje ele já dá palestra online, para todo o Brasil ter acesso. Hoje ele posta na página dele vários vídeos dando informações de como conquistar a saúde, de como não fazer as coisas erradas, como se alimentar, como se exercitar. Está disponível para todo mundo. E ele se assusta com os números, né? Quando ele bota um vídeo e de repente 50.000 pessoas acessam.
5.000 pessoas compartilham. Isso são coisas que ele fica impressionado, porque ele fez uma soma assim rapidamente sobre as palestras que ele deu e não tinha chego a 5.000 pessoas nesses 10 anos que ele deu palestra. Então imagine a força da internet. E ele está direcionado, focado neste projeto hoje, que é o ProSer AID, que eu vou falar mais tarde um pouco mais sobre esse assunto. A nossa ideia é essa, é a ideia também da minha vida, que é como auxiliar o máximo de pessoas a conquistar a própria saúde e alcançar uma saúde que nunca teve na vida, uma super saúde. Esse é que é o meu objetivo a partir de agora, com essas palestras que eu vou fazer por todos os lugares que me chamarem e aonde quiserem evoluir e quiserem aprender um pouco sobre esse assunto. Mas o que é saúde? Saúde é um completo estado de bem-estar. Isso é saúde. Físico, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Estas são as 7 dimensões da saúde verdadeira. Saúde não é só cuidar da alimentação, não é só cuidar do seu espírito, não é só cuidar do seu corpo físico. Você tem que trabalhar em todas essas dimensões, porque senão a sua saúde vai ser tão fraca quanto a parte que você menos cuidar desses 7 pilares. Saúde integral, do super saúde, é a máxima capacidade que o ser humano tem. Física, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Esse é a máxima capacidade que o ser humano pode alcançar em cada uma dessas dimensões. Aí nós temos a saúde integral. É isso que nós estudamos. Super saúde é uma saúde utópica que podemos atingir, mas não podemos imaginar como ela é. E infelizmente não vai ser através da medicina que nós vamos chegar nessa super saúde, porque hoje os médicos estão contaminados. A medicina está contaminada pela doença. Médico nenhum fala sobre saúde. Os médicos só sabem tratar, medicar e resolver doença. E nós estamos num processo de evolução. Nós temos que mudar isso. Nós temos que parar de falar em doença e nos encaminhar para a saúde. Mas não vai ser através da medicina. Porque diminuir a doença não é a mesma coisa que aumentar a saúde. Agora, aumentar a saúde, isso sim, é a mesma coisa do que diminuir a doença. É muito legal. Diminuir a doença não é a mesma coisa que aumentar a saúde. Você cura a doença, resolve o problema do paciente, mas a saúde dele continua igual. Se ele está debilitado, ele vai estar debilitado. Se ele é fraco, ele vai permanecer fraco. Nós temos que cuidar da saúde. Aí sim, você cura, resolve o problema, ele fica forte e aí não deixa de ter doença. Ele vai ficar com saúde pro resto da vida. Porque tratar a doença e querer é a mesma coisa que querer secar o chão com uma torneira aberta. Cura uma doença, aparece outra. Cura uma outra doença, aparece outra. Elas vão se interligando de uma forma inesperada. E a medicina, como eu disse, ela já está contaminada pela doença. Nós não temos como solucionar mais isso. O negócio é foco no diagnóstico, tratamento, remédio, cura. Foco no remédio, foco no diagnóstico, remédio e cura. É assim que nós passamos a nossa vida. E eu vim aqui para fazer um outro convite para vocês. Eu vou dar aqui para vocês umas dicas, que é para vocês poderem se observar e ver o seguinte. Eu vou dar que nós temos alguns sinais que, quando estamos perdendo a saúde, vocês vão perceber. São indicadores de perda de saúde. Vamos ver juntos. Dor, cansaço, fadiga, cefaleia, mal-estar, sobrepeso, sonolência, distúrbio de sono, distúrbio de intestinos, alergias, depressão, desânimo e ansiedade. Por que vocês estão sorrindo? Por acaso alguém está sentindo alguma dessas coisas? Ou sentiu isso aqui hoje? É justamente isso. Esses são sintomas
indicadores de perda de saúde. Se vocês têm algum desses sintomas, desses indicadores, comecem a se preocupar. Porque quando a gente está em casa cozinhando, e tem umas ótimas cozinheiras aqui, e por acaso pega fogo num pano de prato, a gente, uma fagulha que seja, a gente corre e joga todas as águas que tem na cozinha, abafa e faz aquilo apagar. Se a gente está na natureza e vê o início do incêndio, que está recém começando, a gente corre, bate com pau, joga tudo, faz o inferno com areia para aquele fogo exterminar ali, não deixar de prosseguir. Mas quando nós sentimos uma dorzinha, a gente sente a dorzinha, vamos ver como é que vai estar amanhã. Aí amanhã vamos ver como é que vai estar a semana que vem. E dali a um mês, a gente procura o médico. E aí a doença já está estabelecida e ele não tem outra solução senão dar remédio e droga para que você cure aquilo que você podia ter resolvido lá no iniciozinho, quando sentiu um desses indicadores. Os mineiros, quando iam para as minas escavar, eles levavam junto um canário. Esse canário era quem salvava a vida deles, porque eles entravam com o canário mina dentro, e quando o gás metano começava a sair em grande percentual do trabalho deles, e eles não percebem, a gente não consegue perceber esse gás, o canário parava de cantar. Se o canário parava de cantar, eles pegavam o canário e se mandavam na mina, porque o percentual de gás era muito alto, era um sinal que eles recebiam, e eles resolviam o problema, saíam da mina, porque senão eles iam morrer. Quando um incêndio começa com uma pequena fagulha, eu já disse o que a gente faz. A gente corre e apaga, porque senão se transforma nisso aí, numa catástrofe. Quanto maior o nível de saúde, mais fácil fica atingir o sucesso em qualquer área. Ou por acaso, vocês podem me relatar algum caso de uma pessoa debilitada, doente, fraca, que teve sucesso em alguma atividade, que foi um herói, que conseguiu resolver grandes problemas? É difícil, né? Então nós temos que lutar para ter saúde, porque ela nos deixa muito próximo do sucesso. Quanto mais próximo da saúde integral, que é cuidar das 7 dimensões da saúde, mais fácil fica, mais perto nós estaremos da felicidade plena. Tenho certeza absoluta disso. Não tenho dúvidas sobre isso. Saúde, isso que é saúde, vocês têm que internalizar isso. Saúde é não ter nenhuma doença, nenhum desconforto, nenhum mal-estar, nenhuma desarmonia, nenhum desequilíbrio, e em nenhuma das 7 dimensões da saúde. Aí vocês vão poder dizer que eu estou com plena saúde, que eu estou em perfeito estado. Quantos querem construir uma saúde desse nível? Todos querem construir uma saúde dessa? Mas preste atenção, somente 5% que quer construir uma saúde desse nível. 5% somente. E eu já sei, vocês estão entre esses 5%. Porque somente quem está entre esses 5% é que sai de casa numa quinta-feira, à noite, de inverno, ou que vem direto do serviço para assistir uma palestra de alguém que vai falar sobre desenvolvimento da saúde. Essas pessoas estão entre os 5%. Mas eu não disse quantos querem ganhar, eu disse quantos querem construir essa saúde. Porque antes de eu vir para cá, eu fiz as minhas orações, Tatinha, porque eu falo com Deus e eu pedi para que Ele me iluminasse e que Ele me desse inspiração para estar aqui. E nessa conversa que eu tive com Ele, eu pedi várias coisas, Ele me respondeu muitas e Ele mandou um recado para vocês. E o recado é direto. Diga para aquele pessoal que vai na tua palestra que eu sei quem são
e peça para eles pararem de me pedir sobre saúde, porque saúde, quem quiser, cada um vai ter que construir a sua. Foi esse o recado que ele mandou para vocês. Porque nós temos um comportamento que é o comportamento de manada. Nós fizemos, geralmente, o que os outros fazem. Isso é muito normal, não é nenhum problema, é apenas um comportamento de nós seres humanos. E nós conseguimos gravar um papo que entre esses dois boizinhos que vocês estão vendo ali, tá vendo? Aqueles dois boizinhos a gente conseguiu gravar. E um estava dizendo pro outro mais ou menos assim, Rebeca: todo mundo já tomou água, quase todo mundo. O outro disse: puxa, e agora? O que a gente vai fazer? Aí o outro disse: não sei, mas vamos indo com eles. Mas para onde a gente vai? Não sei, eles estão indo para lá, vamos junto. Então eu disse: mas espera aí, olha aquele baita prédio lá, está escrito Matadouro. Bom, se está todo mundo indo, vamos. É mais ou menos assim o nosso comportamento. Nós não criticamos, não avaliamos as decisões e vamos todo mundo no complexo da manada. Aqui, ó, eu tenho pessoas que estão assistindo uma manada passar. Eles se acham normais. E eu quero dizer para vocês que não seja normal, porque normal é aquelas pessoas que no domingo ou no fim de semana pegam um carro e vão até Tramandaí para curtir um verão, curtir um solzinho na beira da praia. Está mais ou menos ali assim, pegando uma areia. Esses são os normais. E eu tenho certeza que quem está aqui dentro não quer ser normal, não quer fazer parte do complexo dessa maravilha aí de ser normal e andar junto com todos. Eu tenho certeza que não. E aqui eu vou provar para vocês que não, porque olha só, essa aqui é a curva de Gauss, é onde a gente mede as diferenças de qualquer coisa que você quiser medir. E aqui está. Na população, por exemplo, vamos pegar de Porto Alegre. Olha só, 90% da população de Porto Alegre são normais. E nós somos 1.400.000 pessoas. 5% dessas pessoas estão abaixo da média. E 5% estão acima da média. Nós, por sorte, estamos aqui, ó, em cima da média. Tem aqueles que não querem, que querem desenvolver doença. Vocês acreditam nisso? 5% querem desenvolver doença. 5% querem construir a sua saúde. E é por isso que vocês estão aqui. Os outros não querem construir saúde, não querem fazer nada. Para eles está tudo bem. Olha a definição que o Pierre deu sobre pessoas normais. Ser normal é ser doente. Normose é a doença dos normóticos. Olha essa outra. Ser normal é o objetivo dos fracassados. Eu queria despertar isso em vocês. Nós não estamos aqui, nós não viemos para ser normais. Nós temos que ser acima da média se nós quisermos ter um sucesso em qualquer área. Tenho certeza disso. Os normais não investem em saúde. Os normais, para eles, está tudo bem. E nós, agora, vamos precisar derrubar alguns mitos ultrapassados da medicina. Vamos derrubar o primeiro mito, que a ciência até bem pouco tempo defendia, que era esse aqui. Somos influenciados pela nossa genética. A genética não diz nada, não fala nada para nós e não resolve nenhum dos nossos problemas. A genética, apenas eu trago a genética da minha família. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô tinham alguns problemas e esses problemas ou tinham coisas boas, foi apenas transmitido para mim através da genética. E chegou aqui e eu tenho aquelas coisas boas ou aqueles problemas que vieram através da genética. E fim de papo.
esse assunto não evoluiu em nenhuma área da ciência. Vocês sabem por quê? Porque apareceu uma outra coisa muito mais importante do que a genética, que é a epigenética. É quem determina o que nós somos, o que nós seremos. Olha que coisa maluca que é a epigenética. Se um homem gordo casar com uma mulher gorda e terem, no momento da concepção, eles estarem gordos e terem filhos, isso vai ser encaminhado para as próximas 2 gerações deles. Os filhos deles e os netos deles serão provavelmente gordos. Se um homem gordo casa com uma mulher gorda, os dois fazem um trabalho de saúde, ficam magro, na sua melhor potencialidade física. Na hora da concepção, eles estiverem nessa situação, isso vai ser transferido para as próximas 2 gerações deles. Os filhos serão magros, terão coração forte, se eles tiverem musculatura forte, terão musculatura forte, não terão problemas de saúde. Isso é muito recente. Eu sei que vocês talvez não tivessem nem ouvido falar sobre isso, porque foi publicado agora, em 2012. Tem muito médico que nem sabe disso. Tem muito médico que não tem a menor noção sobre esse assunto. Esse está ali, ó. Nova pesquisa revela uma forma potencial de como as experiências dos pais poderia ser passada para os genes da sua prole por mais 2 gerações. E aqui está a publicação numa das principais revistas científicas do mundo. Então isso é uma verdade, é uma constatação. O que isso quer dizer para nós? É preciso prevenir doenças? Não, não é preciso prevenir doenças. Olha só, é preciso promover a saúde. Porque do que adianta fazer a mamografia ou o toque que as mulheres passam meses se tocando, se apalpando o seio? Do que adianta isso? Eu descobri por que as mulheres apalpam o seio naquele momento do exame. É para achar a tal da bolinha. Tu sabia disso, Paulo? Elas procuram uma bolinha. E o pior de tudo, que quando elas acham uma bolinha no seio, está estabelecido o problema. Aí já é tarde, porque o câncer já está presente. E aí elas vão levar 2 anos de tratamento, de amputação, de recolocação, de reconstituição, de traumas e outras degenerações, de generações para poder resolver o problema. Mas aí já é tarde, porque já passou. Alguém de vocês, em vez de falar no Outubro Rosa, que gastam milhões de reais falando sobre exame de mama e que todas devem fazer, até as menininhas e até as vovó, e agora não sei quantas vezes por ano, ouviram alguém falar sobre uma palestra para esclarecer que nenhuma mulher é obrigada a ter câncer? Que nenhuma mulher nasceu para ter câncer? Que